Ontem à tarde eu estava um pouco desanimado, cansado, uma dor de cabeça. Até seu nome? Mara. A Mara me arrumou uma Novalgina e me curou, enfim. E parece que tinha assim alguma força, e talvez a maioria imagine qual força é essa, para me tirar daqui, sabe? Porque eu vim com uma ideia, eu sempre tive muita fé, mas talvez não recentemente muito presente de exercê-la, né? De ouvir a palavra, de missa e tudo mais. E aí eu pensei, pô, vou ter que ser muito sincero, olha o pensamento. Eu falei, são 4 dias, mais a sexta. Eu falei assim, vou ficar 3 dias, mas tem um amigo que tem um sítio perto aqui, tem um churrasquinho, eu vou confesso, eu vou lá só um dia, que seria hoje, e volto na terça. Então tinha algo assim querendo, sabe, me remover daqui. E aí eu fui pro carro, eu gosto de cantar. Bom, quando eu crescer eu quero ser igual você, Isaac, sério. E tocar violão como você. E eu vou ser mais rápido que o Teófilo, tá? Vai ficar todo mundo com fome, eu também. E eu não sei tocar nenhuma católica, não sei, vendo lá no Cifra Clube e tal. Então, e eu entrei no carro e, assim, não quero enaltecer meu ego, porque não fui eu. E veio uma força maior que eu transformei uma letra do Legião Urbana em algo de Deus, né? Ali rapidinho, meia hora. Tudo bem, foi maravilhoso, vivemos aquele momento lá de música, de compartilhar um momento único. Tudo bem, eu fui dormi mais tarde. Aliás, ronquei muito? Sem comentário. Não, sinceridade, deixa para depois. E acordei, uma coisa incrível, eu tô com 52 anos, nunca me ocorreu. De novo eu falo, não estou enaltecendo meu ego, porque não fui eu. E me vieram palavras, como se fosse uma letra de música. E mais incrível ainda, me veio a melodia, que de repente até amanhã o Isaac vai me ajudar a musicar. E eu queria compartilhar só o texto, posso? Com certeza, agora eu quero saber. Deus, eu sou pequeno, uma gota nesse mar. Meu coração pequeno veio aqui te buscar, para te buscar. No silêncio do deserto que recente atravessei, encontrei o seu refúgio, no retiro me entreguei. Agora sou renovado no seu amor, no alicerce da palavra, encontrei o meu amor. No retiro da minha busca, desse mundo retirei tudo aquilo que não serve e aqui me entreguei. Jesus, eu entreguei a minha alma. Jesus, você me deu a minha calma. Jesus, seu coração me chama. Jesus, a minha alma clama. Não fui eu, tá? A gente tem que aprender todos Poeta. todos juntos. De talento, tesouro enterrado.
vossa face não me rejeites, ó Senhor. Se vossa face não me rejeites, ó Senhor. E hoje a nossa caminhada nos levou de frente para aquela pedra, né? E quando a gente estava lá em cima rezando, eu estava olhando que lá no topo mesmo da pedra, né? Tem pequenos fragmentos, né? Daquela grande pedra. Tem pequenas pedrinhas que ficam presas nela, né? E ali eu estava rezando com o nosso coração, né? Que também precisa ser transformado. E eu pensava justamente que essas pequenas pedrinhas, né, que ficam presas, são coisas que muitas vezes a gente precisa se desfazer, né? Como o Fernando estava dizendo, né? Existem coisas que vão precisar ser tratadas, coisas que vão precisar ser retiradas, coisas que vão precisar ser colocadas na nossa prática, na nossa vivência, na nossa perseverança. E eu estava pensando, geralmente quando tem um tremor, né, quando tem assim, um raio, algo muito forte, a primeira coisa que acontece é essas pequenas pedrinhas, elas se deslocarem, né? E às vezes a gente vai precisar passar por esse tremor, né? Por essa sacudida, para que esses excessos saiam, para que a gente possa ali limpar, né? A pedra, ela às vezes ela fica ali revestida de lodo, de mato. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos e pensasse o que precisa ser removido, né? Será que nós temos a capacidade de, junto a Deus, retirar esses excessos, essas pedras soltas que foram coisas que nós fomos colocando? Ou nós precisaremos passar por esse tremor que vai sacudir para que caia tudo por terra? Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, né? Que Ele nos dê a graça, como o Fernando disse, a graça atual, a graça santificante. E nós falávamos lá, né, no primeiro dia, a Bia falava, não vamos deixar passar nenhum minuto sem que a gente experimente aquilo que Deus preparou para esse dia. Nós estamos mais para o final do nosso retiro, né? Já estamos na metade do dia, falta um dia e meio. Mas hoje nós teremos a graça de ter a tarde toda um sacerdote. Amanhã um sacerdote. Disposto a parar, te ouvir, te ajudar a arrancar esses excessos, para que você não precise passar por esse tremor. E o Fernando estava falando sobre Santo Inácio, né, Fernando? E agora, brevemente, eu comprei um livro dele, estava lendo justamente sobre a história dele. E uma coisa muito, assim, que ficou muito forte, assim, para mim na história dele, né? Apesar disso que ele passou, desse período que ele precisou passar ali de tempo de espera, né? Para que Deus pudesse agir, né? A vaidade de querer passar por um processo indolor, né? Abrir uma perna a sangue frio por uma aparência, por uma estética, porque ele não poderia aparecer ali na Suprema Corte com uma perna menor do que a outra. Mas o que ficou muito intenso para mim nesse livro foi que ele foi lá para a casa do rei, né? E o rei convocou os melhores médicos para que pudesse cuidar dele, para que pudesse ajudá-lo, né? A devolver aí a saúde, a estética, né? E o que aconteceu foi que ele teve
hoje nós podemos talvez dizer uma infecção, né? E ele ficou muito mal em cima da cama, e todos os melhores médicos da região cuidando dele. E ele chegou a um estágio que os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer, de fato ele não vai suportar, né? E naquela noite, Santo Inácio, ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou mudou completamente a história de Inácio para Santo Inácio, né? Um homem que buscou primeiro o exterior, o externo, mas que precisou passar por esse processo, né? Que o Fernando falava aqui. Precisou ser tratado, precisou passar por esse tremor, por esse sofrimento, por essa sacudida, para ter um encontro pessoal com Deus. E naquela noite que ele estava ali já, podemos dizer, no leito de morte, ele fez uma decisão de fazer uma oração a Deus. E a oração que ele fez a Deus foi rompendo com todo o pecado e todo o mal. E o livro dele conta que quando ele tomou essa decisão de romper com o pecado e servir somente a Deus e a Virgem Maria, naquele local houve um tremor que abriu uma fenda no castelo aonde ele estava. Porque ali também o demônio teve que sair da vida dele e dar o devido espaço para Deus. Mas ele precisou tomar uma decisão. Uma decisão que abriu uma fenda numa parede física, mas dilatou o coração dele para que a graça de Deus pudesse acontecer. Eu queria que você, com seus olhos fechados, pudesse nessa hora ir de encontro a essa decisão. Não tenhamos medo da graça que passa. E nós vamos cantar, e que você pudesse, enquanto o Isaac canta, que você pudesse tomar uma decisão diante de Deus, de retirar as arestas, os excessos, pedir ao Senhor que Ele possa te ajudar. Como o Fernando disse, peça ao Senhor. Eu não sei rezar, peça ao Senhor. Eu não sei o que pedir, peça ao Senhor para te ajudar. Mas não deixe que esse tempo passe e que você, amanhã à noite, saia daqui da forma como você chegou. Para que Deus não precise fazer com que você passe por momentos que sejam difíceis para encontrar com Ele, mas que você tenha essa disponibilidade de deixar Ele entrar no seu coração livremente. Por isso, feche os seus olhos. Esquece a pessoa que está do seu lado. Imagine que você está aqui nesse jardim, você e Deus. Santo Inácio estava naquele quarto sozinho. Era ele e Deus. E ontem o Giovanni falava, né? Não precisa de uma oração bonita, precisa de uma oração sincera. Por isso, faça desse momento o momento da sua sinceridade com Deus.
começa, vem a mudança, né? Onde começa a mudança na nossa vida? Quando a gente começa a se decidir, mas nas coisas práticas, né? Como a Gleice muito bem falou aí, procurando um sacerdote, a Fernanda também trouxe isso, se confessando, pegando lá no meu quarto sozinho o texto e rezando, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, tomando a decisão de ir à missa, sem que ninguém me convide, sentindo a necessidade de fazer jejum, de fazer penitência, sem que alguém me obrigue, mas por livre e espontânea vontade, eu quero, eu pego, eu faço. E eu costumo dizer, né, principalmente para quem está chegando novo na igreja, eu falo sempre: você quer ver se essa pessoa vai perseverar ou não perseverar? Se ela começar a fazer as coisas independente dos outros, se ela começar a frequentar grupo de oração sozinha, se ela começar a ir na missa sozinha, se ela começar a querer adorar sozinha Jesus lá na Eucaristia, na igreja, se ela começar a buscar por ela, pelas próprias pernas dela, ela procura o padre porque ela quer. Às vezes é lógico, um amigo chega, dá um conselho, motiva e ela ajuda ela, isso é muito importante. Mas se a pessoa conseguir se automotivar, vamos dizer assim, dela olhar para dentro de si e falar assim: não, eu quero, eu preciso, eu vou. Com certeza a mudança começa a acontecer na nossa vida. A nossa história começa a mudar. Porque ninguém muda. É muito difícil uma mudança radical. É muito difícil uma mudança do dia para a noite. Eu vim para o grupo, para o retiro, amanhã eu vou estar lá, eu não vou ver uma cerveja, não vai me dar vontade, eu vou ver um cigarro, não vou ter vontade de novo, vai acontecer tal situação, às vezes eu vou cair. Somos seres humanos, isso aí acontece na nossa vida. Mas é um processo, é dia a dia. Como o Fernando muito bem colocou, ele foi muito feliz na colocação dele, que é uma planta que precisa ser cuidada, precisa ser cultivada, porque vem ervas daninhas, vem outras sementes ao redor dela, querendo sufocar ela. Então assim, quando você começa a se decidir, não, eu não vou naquele lugar, eu não vou naquele ambiente, porque lá vai me fazer pecar, porque lá eu não vou ter força de dizer não ao copo de cerveja, eu não vou conseguir dizer não a essa situação. E aí, hoje é domingo, eu vou optar por ir à missa, independente do meu dia, independente da festa de aniversário, independente de eu estar viajando, independente de eu estar em outro país, eu vou na Santa Missa, porque ela faz parte da minha vida, a minha alma anseia por essa Santa Missa, não porque alguém me obriga, ou porque o outro me convidou, não, porque eu quero estar junto do meu amado, eu quero estar próximo do Senhor. E quando a gente deixa Deus trabalhar assim na nossa vida, caindo e levantando, é lógico, né? Às vezes fraquejando, a gente é fraco muitas vezes, mas a gente vai buscando, é através do Padre, através da Eucaristia, da oração do Santo Terço, da meditação da Palavra do Senhor, na Bíblia, do jejum, da adoração. Como que ajuda a gente, parece uma coisa tão simples, mas quanto que nos ajuda, às vezes eu passar na frente da igreja, ir lá diante do Santíssimo, falar: Senhor, eu estou aqui, estou indo ali comprar um sapato, nem sei se eu vou achar esse sapato, Senhor, eu vou ali pagar uma dívida, Senhor, eu estou indo lá encontrar com meu primo, mas já está ali com o Senhor, seja uma passada breve, seja uma passada longa, de parar, de rezar um rosário diante de Jesus, ou de rezar um terço, ou de rezar uma Ave Maria, mas lembrar que o Senhor é o amado da nossa alma, porque se a gente começa a se decidir, né, tem que vir para a nossa vida prática, tem que vir para o nosso dia a dia. A nossa vida é espiritual, a gente almeja
pelas coisas espirituais, com certeza, mas no meio do nosso cotidiano é na coisa prática, é na hora do meu trabalho ali, olhar para o crucifixo e falar, Senhor, me ajuda a trabalhar. Ô Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao teu, para que eu sirva melhor o meu irmão, aquela pessoa que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar lidando nesse dia. Isso é prático, é trazer para a vida prática. São José Maria Escrivá fala muito dessa vida prática, né, do cristão, que tem que ter no dia a dia, lavando a louça. Senhor, lava meu coração. Estava vendo os lixeiros pegando o lixo ali, né, no caminhão e levando esse entulho daí. E eu falei assim, Senhor, que aconteça isso também na minha vida, na vida de cada restaurante, que todo aquele lixo, tudo aquilo que é sobra, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é descartável, vai sendo levado embora. Oração com o caminhão, o lixo. Né? Não precisou de algo extraordinário para nos levar a rezar. É a simplicidade, é o dia a dia. É na hora de retirar o lixo da minha casa. Senhor, leva os lixos que ainda estão em mim. Na hora do banho, falar, Senhor, me limpa, me lava da minha sujeira, do pecado, sei lá, da minha sexualidade que está aflorada. Me lava da minha carência. Me lava, Senhor, daquilo que é errado, daquilo que não te agrada. Mãe, que a tua água do teu Espírito venha lavar meu coração. É isso, é cotidiano, é dia a dia, é oração do momento. Porque muitas vezes a gente espera o extraordinário, o sobrenatural. Mas é no ordinário, é no dia a dia que Deus age na nossa vida. No ordinário do nosso trabalho, é no ordinário da nossa lida com o nosso irmão, é no ordinário da nossa convivência familiar, é no ordinário que Deus vai agir na nossa vida. E que possamos fazer o exemplo do Matias. Não sei se vocês perceberam, mas o Matias veio desde lá do alto segurando a cruz, ele agarrou naquela cruz. E ele veio agarrado naquela cruz, vocês perceberam? Cara, ele ia no colo do Pierre tinha que botar no chão, tinha que descer a cruz. Pierre, o garotinho tinha que vir assim, mas ele agarrado ali na cruz. É isso, é o maior exemplo que a gente pode levar desse retiro, esse exemplo desse garoto. É esse garotinho que a gente sabe que é fraco, se a gente não se agarrar, se a gente não segurar como o Matias. O Pierre trocava de lado e agarrava com a outra mãozinha, jogava para lá de cá e agarrava do lado de cá. Pierre botava no chão, tinha que baixar a cruz. Teve uma hora que o Pierre teve que segurar no pé da cruz e ele ia na frente assim, assim. O Pierre não é baixinho, né? Não é baixinho. Então assim, é agarrado com Jesus, porque senão a gente não consegue, senão a gente é vacilo. Enquanto Jesus não chegou ali, não achou o lugarzinho para Jesus, ele não sossegou. Então até Jesus chegar no trono do nosso coração, né, no último dia da nossa vida, aquele respiro que a gente vai dar, né? A gente tem que estar agarrado com Jesus. E sermos criança como Matias. E sermos criança como Matias, né? Com esse coração de criança, esse coração puro. Que exemplo belo que a gente vai levar desse retiro, né? Que coisa maravilhosa. É na praticidade, é na prática. Não precisa do sobrenatural, né? Do extraordinário. Vamos para o ordinário mesmo, no dia a dia da nossa vida, do cotidiano. Ah, tô indo pro meu trabalho, né, Beia? Como é que é? Arranca o tercinho, bora pelo caminho, né? Ah, eu tenho um tempinho, pega a liturgia do evangelho do dia, né? Leia, leva esse evangelho para a vida, né? Tão prático, não é nada de extraordinário. Ah, eu li esse evangelho, nem entendi direito, mas fala, Senhor, que essa semente caia no meu coração. É no dia a dia, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Vou encerrar minha fala com esse testemunho. No dia 5 de dezembro de 2005, 5 de dezembro de 2005, eu fiz meus votos marianos, né? Da congregação mariana. E lá a gente fazia os votos e ganhava a fitinha, né? E eu sempre tinha vontade de ganhar minha fita, porque minha fita de criança era uma fininha. E a fita larga eu só ganharia nesse dia. E aí, beleza, fui lá, fiz a consagração na frente de todo mundo, mas eu era aquele famoso Raimundo, né? Um pé em Deus e um pé no mundo. E aí, fiz as votos ali. Quando eu saí para fora da igreja, o que aconteceu? Eu encontrei com um grupo de amigos. E esses amigos falaram, nós vamos fazer uma sopa. E lá a sopa é com cachaça, né?
Aí vamos fazer a sopa, e aí vamos lá também, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou. Aí na hora que eu falei, eu vou refletir, falei, pô, acabei de fazer um voto para Nossa Senhora dentro da igreja, né? Falar de me entregar minha vida para Nossa Senhora e ir para essa sopa da cachaça. Aí eu falei assim, quer saber, gente, eu não vou não. Eu não tô afim, não sei o que, não quero ir. E eles me convidando, insistindo, não, vamos. Eu falei, não quero. Às vezes é até ridicularizado, né? Exatamente, isso foi em 2005. Em 2006, minha vida virou um rebu, né, assim, de conversão, porque aí deixei de ser Raimundo, né, graças a Deus. E me tornei um verdadeiro cristão, como é lógico, passos curtos, né, um dia de cada vez. Na época ainda eu fumava, eu falava para Jesus assim, Senhor, tu pode me tirar tudo, eu não ligo não, né, não tem muita coisa, mas deixa eu continuar fumando meu cigarrinho. Foi a primeira coisa que Deus me tirou, foi o cigarro. Né, assim... Exato. Pra você ver, né? E aí como é que são as pequenas coisas. Então, assim, foi uma coisa tão simples, um não de ir nas festas ali com os amigos, né? E Deus já foi trabalhando. Então, um sim, às vezes, para uma coisa boa e um não para coisa ruim. Então, é nas coisas práticas da vida, né? Então, muitas vezes, vai receber convite, né? Como ele falou hoje, né? Ir de um churrasco, né? De ir lá, estar com os amigos. Com certeza vai ter conversa boa, vai ter uma prosa boa, talvez algo que vai edificar, mas pode ter aquilo que é ruim também, né? Aquilo vai nos arrastar para aquilo que não é bom, do que aquilo que não é agradável a Deus. Amém? Gente, só para encerrar, juro, hoje vai ter o Padre Edson aqui, ele é um excelente confessor.